Muito bem, senhores. Mais um vídeo aí. Vou fazer esse vídeo falando um pouco da minha experiência, já que eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 2 anos, vai fazer 3 anos. E eu vou dar algumas dicas de como que eu faria se eu tivesse chegado hoje. Se tivesse como eu voltar no tempo, o que eu faria? Então já serve de base aí para você que está pensando em migrar para cá, tá? Primeira coisa que eu ia fazer aqui, quando eu chegar aqui, eu ia comprar um celular para mim, um plano. É assim que tem que fazer. Tem que fazer um plano. No Facebook, participar de todas as comunidades, a ajuda comunitária que tiver, brasileiros, tá? Porque lá você consegue achar emprego, lugar para alugar, quarto, casa, tudo eles postam lá, tá? Então, se tivesse como voltar hoje, o que eu ia fazer? Ó, presta atenção nessa dica. Eu sei que muitas pessoas estão passando necessidade no Brasil, às vezes não tem dinheiro para vir, mas só que é o seguinte: aqui, se você chegar aqui com $1.000, por exemplo, não vai dar certo. Tem que ser no mínimo $5.000 a pessoa solteira, tá? Se for casal, tem que ser 7 para cima. Vou te falar por quê. Porque quando você chega aqui, quando você vai alugar uma casa, um quarto, ou o que seja, entendeu? E eles te cobram o valor do aluguel mais um calção. O que é esse calção? É mais um mês do valor do aluguel. Então, no caso, você vai pagar de início dois aluguéis. Esse calção, ele fica até o dia que você for sair. Quando você for sair, o dono do imóvel, né, que te alugou, dono da casa, ele vai olhar se teve algum dano na casa, se você estragou alguma coisa, entendeu? E se tiver, ele vai usar esse dinheiro que você deu, esse calção, para reparar esse. Então ele vai usar esse dinheiro para isso. Esse é um dinheiro de reserva. E serve para outra coisa também. Vamos supor que você suma. Se noivou embora. Então, para o dono do imóvel não sair no prejuízo, você já deixou o calção. Então ele já cobra essa despesa, entendeu? Aqui é, infelizmente, assim, ninguém confia em ninguém e você não pode confiar em ninguém assim também. Então é por isso que existe isso. No Brasil eu nunca ouvi falar disso, mas aqui tem. Muito bem. Quando você chegar aqui, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir no negócio celular, abrir uma conta telefônica de número, ter um número para você, né, do celular. Existem planos aqui que eles te dão o celular. Por exemplo, você paga $50 por mês e você tem direito a um aparelho grátis, tá? Então eu faria isso. Segunda coisa, abrir uma conta no banco. Aqui existem muitos brasileiros. Quando não é brasileiro, é espanhóis, que eles chamam aqui de hispanos. Hispano é o nome dado a um tipo de raça que todo mundo que fala espanhol. Então, por exemplo, se um cara da Venezuela, Equador, Bolívia, Colômbia, do México, é considerado como hispano. Então, por exemplo, você que não fala inglês, se não tiver um português lá, porque aqui tem muito português também, de Portugal, né, brasileiro também, tudo. Se não tiver, você pode conversar com um hispano, espanhol, que é mais ou menos parecido com o nosso português, você consegue conversar com ele. E o que precisa para abrir uma conta no banco? Você precisa de um passaporte válido, um comprovante de endereço. Só isso que você precisa. Feito isso, abriu sua conta. Existem uns bancos que pedem para deixar um depósito de início de $100, eu acho. Depende do banco, tá? Muito bem, agora o terceiro passo é você criar uma conta
IT Number ou LLC. Qual que é a diferença? O IT Number é uma espécie de CPF que o governo criou para os imigrantes pagarem seus impostos aqui, tá? E o LLC é como se fosse o CNPJ aí do Brasil. Então, por exemplo, você quer abrir uma empresa, você tem isso, você precisa do LLC. Eu aconselho você criar logo o LLC, porque vai ter certos lugares que você forem trabalhar que só contrata se você tiver LLC. Então, a diferença é que ela é um pouco mais cara, né? Você tem que pagar um valor aí mais caro para um contador estar criando essa conta. Esse IT Number tem como você fazer pela internet, mas ou você paga alguém para fazer, ou você mesmo faz pela internet. Beleza? Muito bem. Agora, feito isso, quarto passo agora. O próximo passo é tirar sua drive, sua carteira de motorista, drive license, certo? Caso você tenha já do Brasil, é só você transferir para cá. Você vai no tipo do Detran aqui, faz o apontamento aqui, eles falam um apontamento, você agenda pela internet, marca. Mas antes você precisa traduzir todos os seus documentos. Como assim? Você vai precisar do passaporte, carteira de identidade, ou certidão de nascimento, ou certidão de casamento. Endereço. Que mais? Acho que é isso. Uma conta do banco. Beleza. Então você vai pagar alguém. Aqui é cheio desses lugares, uns lugares que fazem tradução. Então o que vai fazer? Vai pegar todos os seus documentos e vão traduzir para o inglês. Aí você vai lá levar nesse lugar. Feito isso, ele já vai lançar no sistema. Aí você vai ter que marcar de novo para você voltar no outro dia ou na próxima data para você fazer o teste. O teste é feito no computador. Tem português, espanhol, chinês, francês e inglês. Aí você tem umas provas lá no computador, você só marca ABC, sim ou não. Só, não tem que escrever, não tem que falar, nada não, é só no computador. Acho que são 100 questões, você tem que acertar 60. Se acertou 60, imediatamente já fecha o teste e você já passou. Aí depois você vai lá, tira a foto. Aí de uma semana ou 2 semanas chega na sua casa a carteira. Simples assim. Beleza. Próximo passo, comprar um carrinho. Porque aqui o transporte público, por exemplo, o ônibus não é igual no Brasil. No Brasil, igual em Belo Horizonte, por exemplo. Onde eu morava em Belo Horizonte, passava as 4 linhas de ônibus só na minha rua. Ou seja, tinha como você escolher. Aqui não. Aqui quase você não vê ônibus nas ruas, nas estradas. E o metrô, tem o metrô, mas só que é ilimitado. Por exemplo, dependendo de onde você mora, você tem que pegar um táxi, um Uber, que seja, para ir até lá na estação. Não é igual Nova York, que toda esquina tem uma estação, entendeu? Então, por isso que aqui tem muito carro. Por isso que o carro aqui é barato, porque é uma necessidade. Então, qualquer um aí compra um carro. Você compra um carrinho aí um carrinho bom da Corolla, um Honda Civic aí, baratinho, $2.000, por exemplo. Só para começar, tá? Para você não depender de ninguém. Porque a gasolina que é muito barata. Aqui 20 contos você enche o tanque. Muito bem. Vamos para a parte 6 agora. O que é o 6º passo? A 6ª parte que eu quero dizer é o seguinte. Mas já
é em questão de moradia. Para começar, eu aconselho você morar num quarto, que é mais barato. E o quarto é o seguinte, geralmente o quarto já está tudo incluído, tipo água, luz, internet. Aí tem uns eletrodomésticos lá que você já pode usar. Uns lugares tem lavanderia, porque a questão da lavanderia é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem a nossa máquina em casa, né? A gente lava, às vezes tem um tanque. Aqui não. Ou você mora num lugar onde existe uma lauda, que eles falam, uma máquina que esteja isso, que você possa usar, ou você tem que ir na lavanderia pagar para lavar. É fácil não, é muito ruim você tirar um dia da semana para ter que ir lá lavar roupa. Mas no início é assim mesmo, porque o que acontece? Você precisa criar uns contatos aqui para as oportunidades chegarem até você, porque sempre alguém sabe de alguma coisa. Por exemplo, se você tem que pegar um trabalho aqui por enquanto que certamente não vai ser na sua área, então você tem que agarrar o primeiro trabalho, o primeiro emprego que parecer que você tem que pegar, porque vai surgir despesa. Aí que entra a questão de trazer dinheiro, porque quanto mais dinheiro você conseguir trazer, mais calmo, mais tranquilo você vai poder tá, tipo assim. Porque pensa comigo, se você chega aqui com $1.000, aí tem despesa, tem aluguel, tem não sei o que, tem comida, então você vai entrar em pânico. Então o que vai acontecer? Você vai fazer coisas erradas, você vai querer trabalhar num lugar que não dá certo pra você, sabe? Então por isso que é muito importante você trazer uma quantia. Já eu vou te ensinar como você faz para arrumar o dinheiro, tá? Calma. Vou te falar o que eu fiz. Muito bem. Essa questão de oportunidades, ela vai vindo aos poucos. O que eu vou te falar? Quando eu cheguei aqui, eu e minha mulher só tinha uma pessoa para nos acolher aqui, só uma. Nós não conhecíamos ninguém. E foi assim que aconteceu. A gente fomos no banco para criar a conta, como eu falei para vocês aí. Chegando lá, tinha um senhorzinho lá, um velhinho, um cara mais de idade lá, tava tomando conta do estacionamento do banco. E ganha as gorjetas lá, entendeu? Por isso que ele tava lá. Mas enfim, eu perguntei para ele se ele sabia de algum pintor que estava precisando de ajudante, porque quando eu cheguei aqui eu queria mexer com pintura. Olha para você ver como que são as coisas. E nisso chegou uma van de pintores, olha pra você ver a coincidência. Aí chegou um cara lá com as vans de pintura. Aí eu cheguei perto dele e perguntei. Não, aí esse senhor falou assim, lá, que cara mexe com pintura, perguntei lá. Aí chegou ele lá, o cara é brasileiro, consegui conversar com ele. Perguntei se tinha alguma vaga de pintor, de ajudante. Ele virou pra mim e falou assim, agora no momento tá meio ruim, tá meio fraco e tal. Ele virou pra mim e falou assim, o que você fazia no Brasil? Eu era vidraceiro, trabalhei muitos anos com vidraçaria lá e tal. Expliquei a situação pra ele. E ele falou, pera aí. Ele pegou o celular, virou pra mim e falou assim, aqui, eu tenho um cara aqui que ele é vidraceiro, liga pra ele, talvez ele tenha uma oportunidade pra você. Aí foi isso, eu peguei o número, liguei pra ele, e ele tava lá na Califórnia, tava não sei aonde, porque onde ele trabalhava, fazia muito serviço fora. E ele virou e falou assim, eu não tenho, no momento não estou precisando de ninguém, mas eu conheço um cara que tá precisando urgentemente. Eu, beleza. E o que ele fez? Ligou para ele, conversou com o cara, e depois ele retornou, me passando o número, pedindo para mim ligar para ele. Ó, pra você ver. Então, assim, eu cheguei numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira eu fui lá conversar com esse cara.
E quando foi na segunda-feira eu já estava trabalhando nessa vidraçaria. Olha pra você ver, eu não queria trabalhar com vidraçaria. Então eu fiquei 1 ano e 6 meses trabalhando lá nessa vidraçaria com esse cara. Até aparecer outras oportunidades. Nesse tempo de 1 ano e meio eu fui conhecer pessoas. Igual, por exemplo, eu fui fazer eu me matriculei numa escola para aprender o inglês tal, que não serviu para nada. Mas lá tinha pessoas que eu fiz uns contatos, entendeu? Por isso que é importante você estar aqui. Não adianta você estar aí, planejar a sua vida aqui sem estar aqui. Aqui, quando você está num lugar onde você pretende morar, é mais fácil, porque por causa dos contatos. O contato é a chave do negócio. Se você não tiver alguém para te indicar, alguém para te falar onde ir, mas lembre-se, nem tudo você deve confiar. Aqui tem muita gente que fala muito mentiroso, entendeu? Tem que estar esperto nisso. Que o povo mente que nem sente. E com isso você vai pegando as maldades, você vai ficando mais esperto, né? Assim, ó, você vai ver que você começa a calejar, criar uma proteção contra as pessoas, entendeu? Por isso que muita gente vem pra cá, muda o jeito, por causa disso que esse aprendizado, nessa coisa, essa dificuldade deixa a gente assim mais desse tipo. Mas beleza. Depois desse emprego, eu fui trabalhar num estacionamento que era concessionário de carros dentro do aeroporto. Então eu trabalhei lá um tempo. Depois fui fazer delivery. Tudo foi se encaixando, entendeu? Hoje eu trabalho fazendo delivery também. Mas só que eu quero uma coisa fixa agora. Meu pensamento é ter uma profissão, aprender uma nova profissão sem ser vidro. Eu não gosto muito de vidraçaria. Até faço uns bicos aí de vez em quando com um cara aí, um brasileiro também, que eu ajudo ele. Mas assim, eu quero aprender uma profissão que mesmo se eu não fique aqui, eu retorno pro Brasil, eu tenho certeza que vai dar certo lá. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô tentando me encaixar num lugar fixo e complementar com o delivery, porque o delivery aqui ele salva um pouco, entendeu? O problema do delivery é que você corre muito risco nas estradas, né? Você tá sempre dirigindo, é perigoso você bater o carro, acontecer alguma coisa. E o carro fica muito rodado também, né? Então, na hora que você for vender ele, fica muito... meio que desvaloriza, sabe? Mas é igual eu falei, o carro aqui é uma necessidade, não é luxo. Às vezes, e um detalhe aqui, se você fazer tudo certo, você trabalhar certinho, ser um cara controlado, você consegue comprar um carro novo, você consegue comprar uma BMW, você consegue comprar o carro dos seus sonhos, entendeu? Não é igual no Brasil, precisa vender uma casa para você comprar um carro. Aqui não, o carro é barato, você consegue comprar. Você consegue comprar, pagar as prestações. Consegue comprar uma casa. Então, os Estados Unidos tem essa vantagem, sabe? A oportunidade, esse poder de compra. Então é isso. Essas foram um pouco das minhas dicas que eu tive aqui. Eu tava esquecendo. Agora eu vou ensinar para vocês como eu fiz para conseguir dinheiro. Para quem me conhece, quem tá vendo esse vídeo que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa normal. Nunca tive dinheiro na minha vida. Então o que eu fiz? Mas eu tive um nome. Eu tinha 3 cartões de crédito no Brasil. E todos com limites bons. Um de 7, um de 5, um de... acho que é 4 ou 3 e pouco, acho que era isso. E eu tinha crédito. Como assim? Eu poderia na época pegar dinheiro emprestado no banco se eu quisesse. Então o que eu fiz? Olha pra você ver.
eu usei um cartão de crédito para pagar a minha passagem para cá. O segundo, eu deixei ele livre. Não, minto, o que eu fiz? Eu peguei esse outro, segundo, passei numa maquininha que eu tinha, porque eu era vidraceiro, eu tinha uma maquininha. Então o que eu fazia? Eu passava o cartão na maquininha, o crédito caía na minha conta. Então, por exemplo, passava lá 5 mil, caía na minha conta 5 ou 4 e pouco, que tinha as taxas. Mas beleza, tinha esse dinheiro lá. O que eu fiz com esse dinheiro? Peguei esse dinheiro e peguei mais 20 mil no banco, como empréstimo. Então já deu 25 mil mais ou menos. O que eu fiz? Fui lá e comprei tudo em dólar. Só que eu não fiz isso. Eu não comprei tudo em dólar. Eu comprei $1.000 só, no câmbio lá no shopping. Caso a alfândega me perguntasse quanto que eu tinha dinheiro, eu ia mostrar para eles que eu tinha o dinheiro. Aí nem precisou. Então, o que eu fiz? Eu comprei $1.000 e o restante deixei na minha conta do banco. Por quê? Que quando você chega aqui, tem alguns brasileiros que precisam mandar dinheiro para o Brasil. O que eles fazem? Olha pra você ver, eles anunciam no Facebook, nas comunidades. Por isso que é importante você criar uma conta lá. Oferecendo, tipo assim, quem quer trocar dólar por real do Brasil? O que eu fazia? Eu trocava com esse cara. Então por quê? Aí vocês fogem das taxas, entendeu? O câmbio. Então, tipo assim, a gente olhava quanto estava o dólar, olhava no Google, escreve lá, dólar real do dia. Aí aparece o valor. Aí já trocava. Entendeu a malícia? Então o que eu fiz? Olha pra você ver, eu não tinha nenhum dinheiro, então usei meus 3 cartões para resolver minha vida. Então serve de dica para você aí, que não tem dinheiro e quer vir para cá. E com o trabalho aqui eu fui pagando tudo, fui pagando empréstimo, paguei em 3 meses, eu acho, ou 4 meses, não sei. Paguei tudo rápido. Pagava 2 prestações, 3 prestações de uma vez. Então com isso, foi tudo se encaixando. Hoje, atualmente, eu e minha mulher, a gente mora num estúdio, que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. É uma casinha pequena, mas só que não tá do nosso agrado. Por quê? Lá não tem lavanderia e não tem garagem. Aqui é um caso muito sério aqui nesse país, é garagem. Existem lugares que você for morar, que não vai ter garagem. Então seu carro fica na rua. Tem que ficar na rua. E aqui é obrigatório você pagar o seguro. Então, dependendo de onde você mora, por essas coisas, o seu seguro aumenta, fica caro, sabia? Então, por isso tudo você tem que procurar saber, você tem que ter contato para você ir criando informações, tá? Então é isso. Um videozinho assim, mais ou menos, só para matar um pouco da dúvida aí de quem tem vontade de se migrar. No próximo vídeo irei fazer sobre onde a gente está morando. Irei mostrar um básico lá para vocês, só para vocês terem uma noção como é as casas aqui nos Estados Unidos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.